Vamos lá, galerinha. Questãozinha 1. Nessa questão 1, nós temos o seguinte: um bloco. E esse bloco, ele é puxado por uma força F, ok? E essa força, ela forma um ângulo de 30 graus. Para eu representar esse ângulo de 30 graus, eu vou colocar aqui duas retas que vão formar um plano cartesiano. Olha só que bonitinho. Só para eu entender a minha localização. Então, eu vou botar aqui uma reta Y. E vou colocar aqui uma reta X. Vou representar essa minha força aqui. Essa minha força, ela tem um ângulo de 30 graus com eixo X, beleza? As componentes X e Y dessa força são iguais a quanto? Olha só, ele já me deu a intensidade desse F. Ele quer saber qual é o valor da minha força no eixo X e a minha força no eixo Y. Chamamos isso de componentes da minha força. Então, vamos pegar o seguinte, ó. Eu tenho a origem do vetor, a extremidade do vetor. Vou pegar a extremidade e vou ligar até o meu eixo X. Ó, vou tracejar. Esse cara daqui, ó, vai ser o nosso Fx, a nossa componente X da nossa força. Se eu fizer a mesma coisa em direção ao eixo Y, ó, eu tenho o Fy, que é a componente Y da nossa força, a projeção do nosso vetor F no eixo Y, ou componente Y. Gente, é muito simples. Nós sabemos, macetinho, hein, que o nosso Fy é o nosso F em pé. Então, se é o nosso F em pé, se Fy é o nosso F em pé, é o nosso F sem sono. E o nosso Fx é o nosso F deitado. Então, o nosso Fx é o nosso F com sono. Acabou, amiguinho. Agora é só calcular. Bom, Fy é igual a F, que vale 10. O seno de 30, aí vocês vão lembrar lá da tabelinha, verdade? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Se a gente já tem isso no nosso vídeo. Então, nós vamos relembrar que o ângulo de 30 graus, ele possui um seno igual a meio. 10 vezes meio, nosso Fy é igual a 5 newtons. Acabou. Agora vamos pensar no nosso Fx. Nosso Fx é igual ao nosso F, que vale 10, vezes o cosseno do meu ângulo. Quem é o cosseno do meu ângulo? Aí você vai lembrar. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, nosso Fx é igual a 5 raiz de 3 newtons. Acabou. Ok? Então, mais uma questão que nós eliminamos. Ficamos, então, com qual letra? Aí ele quer lá, ó. Olha, toma cuidado com a resposta. As componentes x e y. Então, x é 5 raiz de 3 e y 5 newtons. Esse respectivamente. Olha aqui. Respectivamente, o x é 5 raiz de 3. O y é 5. Então, nós temos como resposta a letra C. Vamos para a questão 2? Bom, na questão 2, nós podemos afirmar o seguinte. Muito simples, amiguinho. Quando eu tenho
duas forças perpendiculares, olha o que ele fala, uma força de 30 newtons perpendicularmente uma outra sobre a caixa de 40 newtons. Eu estou falando que essas duas forças, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, eu vou representar o nosso caixotinho, nosso bloquinho. Vou representar aqui a nossa superfície, ok? Vou fazer um eixozinho aqui, X, imaginário. E vou fazer um eixo Y aqui, ó. Imaginária também. Bom, gente, quando eu digo que eu tenho duas forças e essas são perpendiculares, a minha única obrigatoriedade é de colocar elas com ângulo de 90 graus entre si. Ele não falou, ó, uma caixa com uma força de 30, depois com 40, ele não falou se o 40 está para cima, se o 40 está para a direita, para a esquerda. Então a minha única obrigação é o quê? Colocar um ângulo de 90 graus por causa desse nome chamado perpendicular. Isso aqui é a mesma coisa que 90 graus, beleza? Então você vai fazer isso aqui, ó. Vai lançar uma força para cá. Vou chamar essa força aqui na moral de 30 newtons. Vou pegar uma outra força, amigo, e vou colocar aqui, ó. Vou chamar de 40. Ah, homem, eu inverti. Não tem problema, amiguinho. Faça o que você achar melhor. No final vai dar a mesma coisa, desde que você respeite esses 90 graus. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fechar esse quadradinho, como nós já vimos. Aqui, ó, vai ser a minha força resultante. Gente, se você observar, eu tenho um triângulo retângulo. Então, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. É um triângulo pitagórico, né? Nós sabemos, então, que essa força resultante vai ser igual a raiz de 2.500, ok? Então, nossa força resultante vai ser igual a 50 newtons. Tá aí a nossa resposta, letra A. Vamos lá, amiguinho. Number 3. A velocidade resultante de um barco que veleja em direção perpendicular à direção das águas de um rio é igual a 4 metros por segundo. Então, vamos botar aqui, a velocidade perpendicular é igual a 4 metros por segundo. Sabendo que a velocidade das águas é de 8 metros por segundo, velocidade das águas igual a 8 metros por segundo. O ângulo formado entre a velocidade do rio e a velocidade do barco são iguais a... muito interessante. Então, a primeira coisa, falamos lá na nossa questão anterior, que quando eu falar para vocês, quando a questão falar, quando vocês derem de cara com a afirmativa, com a palavra perpendicular, nós temos 90 graus. Agora, amiguinho, vamos lá. Vamos ajustar o foco aqui. Beleza. Olha só. Ele falou que o barco ele veleja na direção perpendicular das águas do rio. Então vamos fazer a água do rio. Vou pegar um azulzinho aqui. Vamos fazer as águas do rio. Então as águas do rio, vou botar que elas estejam com essa direção e sentido. Quando ele diz que o nosso barco está com algo perpendicular, ele está fazendo algo
nesse sentido aqui, ó, no eixo Y, tá ok? Se você observar, então, você tem as águas com 8 metros por segundo. E agora você tem a velocidade do seu barquinho, de 4 metros por segundo. E aí, amiguinho? Qual é o ângulo formado entre a velocidade do rio e a velocidade do barco? Ele está falando lá em cima que esses caras são perpendiculares. Só pode ser de quantos graus? Letra B. 90 graus. Vamos lá, amiguinhos, questão 4. Questão 4, nada de demais. Vamos lá? O corpo movendo-se na direção horizontal, ó, além do horizonte, ó, linha do horizonte, lembra do mar, horizontal, ok? Sofre a ação de uma força de módulo igual a 20 newtons. Vamos lá, mais uma vez, o corpo movendo-se na direção horizontal. Então, esse é o deslocamento. Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho um corpo e o deslocamento dele é com essa direção, com esse sentido aqui. Vou botar aqui. Direção. Sentido. Tá ok? Vamos fazer uma superfície que vai ficar bonitinho. Beleza. Com uma força de módulo igual a 20 newtons. Mas ele fala outra coisa aí. Ele me fala que essa força é alinhada com 45 graus com essa direção. Então, ela tem 45 graus com a horizontal. Então, vou representar uma outra horizontal aqui, né? Vamos falar assim, entre aspas, que tem que ser paralela a essa, é bem óbvio. Então, fazendo uma linha horizontal, vou fazer aqui um eixo Y também, tá ok? Então, representei meu plano, tenho X aqui, tenho Y aqui. Ele me fala que existe uma força de 20 newtons com um ângulo de 45 graus. Então, vamos pegar aqui, ó. O ângulo é de 45 graus. E essa força, ela é de 20 newtons, ok? As componentes x e y dessa força são iguais a quanto? Uma coisa interessante, gente, quando nós fazemos aquela tabelinha lá de seno, cosseno, que nós já sabemos fazer, o seno de 45, o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Gente, pensa comigo. Se fx é igual a f cosseno do meu ângulo, fy é igual a f seno do meu ângulo, beleza? Amiguinho, e eu posso afirmar que, vou pegar aqui um azulzinho, que esse seno e esse cosseno, eles são iguais a raiz de 2 sobre 2. E também posso afirmar, presta atenção, que os dois f's aqui, ó, eles valem 20. Gente, se o cosseno e o seno vai ser igual, isso só para ângulo de 45 graus, hein? Se eu fosse outro ângulo, já seria diferente.
Mas se as forças são iguais e o seno e o cosseno são iguais, gente, obviamente que... Vamos pegar uma outra cor. Obviamente, então, eu posso fazer essa análise que fx é igual a fy quando eu tenho um ângulo de 45 graus. Logo, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a f, que vale 20, vezes raiz de 2 sobre 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então, eu vou afirmar para vocês que fx é igual a fy, e ambos são iguais a 20 dividido por 2, 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2 newtons. Olhando para as minhas alternativas, 10 raiz de 2 e 10 raiz de 2, respectivamente. Letra A, de aprovação. Vamos lá, amiguinho, finalizando questão 5. Muito simples. Dois vetores de módulos iguais a 3 e 2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo da resultante desses vetores. Então, gente, ó, eu tenho um ângulo de 60 graus. Aqui, vou botar de forma que eu estou escolhendo aqui o 2 e aqui o 3, tá ok? Ah, é obrigatório aqui ser o 2? Não, aqui poderia ser o 3. Bom, gente, fazendo isso aí, como eu falei lá no vídeo, não é lei dos cossenos, é um pouquinho diferente da lei dos cossenos, mas para usar como gatilho na nossa memória, nós falamos que isso aqui é lei dos cossenos. Tem uma pequena diferença, né? Como eu mostrei lá no vídeo. Então a gente completa esse quadradinho aqui. Não precisa ser caprichado, não. Desde que você entenda o que você está fazendo, show de bola. Ai, amiguinho, nossa força resultante vai ser essa daqui. Tá ok? Então, vamos pensar comigo? Eu tenho algumas formas de calcular vetores. Eles são opostos? Aí você vai pensar, não. Eles, porque vetores opostos seriam um para cá e o outro para cá. Eles têm o mesmo sentido? Também não. Aqui eu ia subtrair os vetores, aqui eu iria somar os vetores. Segunda opção, forma um ângulo de 90 graus? Aí você fala que também não, porque aqui você aplicaria Pitágoras, como a gente viu na questão da nossa lista aí. Bom, também não é. Eu só tenho um vetor, se eu só tivesse um vetor, eu ia decompor esse vetor, eu ia colocar ele lá no eixo x, no eixo y, ia decompor esse vetor. Também não é o caso. Então, o que sobrou? Sobrou como gatilho, como eu falei, não é a lei dos cossenos, perdão. É só para dar um gatilho na nossa memória. Ela é parecida, tem uma diferençazinha no sinal. Então, vamos calcular. E essa lei diz o seguinte, ó, força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do meu ângulo. Opa, cosseno não tem vetor. Esquece isso. Gente, o que eu faço? Basta eu substituir. Força resultante ao quadrado é igual. Força 1. Vamos chamar aqui esse cara de 2 newtons. Vamos chamar de força 1. E vamos chamar esse de força 2, tá? Ah, Rominho, eu quis fazer ao contrário. Não tem problema, vai dar no mesmo. Vamos lá. Então, força 1
vai ficar 2 ao quadrado, mais força 2, 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de 60 graus, ó, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, é igual a 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 vezes 2, já posso eliminar isso aqui. E aí nós vamos continuar nossa continha. Força resultante ao quadrado é igual a 4 mais 9, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, mais 2 vezes 3, 6. Bom, vou fazer a conta do jeito mais rápido que eu acho, né? 4 mais 6, 10, com 9, 19. Então, a nossa força resultante ao quadrado é igual a 19. Ih, Rominho, eu tenho que tirar esse quadrado. Não tem problema, vamos tirar. Olha aqui. Força resultante, quadrado de um lado é raiz do outro. Então, raiz de 19. Letra D. Ok? Gente, espero ter ajudado vocês aí. Essa é mais uma aulinha de vetor, ok? Um forte abraço para vocês.